Olha aí, né, pessoal, o governo Lula ressuscitando suas promessas de campanha para você ver como é que o Lula é um homem de palavra, né? Falou que ia voltar com o imposto sindical, está trabalhando duramente para fazer isso ser realidade, utilizando como ferramenta, é claro, o seu Ministério do Trabalho, cujo maior objetivo é agradar os sindicatos. Então, o fantasma do imposto sindical está de volta, existe essa proposta aqui, essa ideia, e pior ainda, esse novo imposto sindical vai ser muito maior do que aquele que existia e que vigorou até o final de 2017, quando da reforma trabalhista, né? Então vamos dar uma olhada nessa história aqui e mais esse assalto que você, trabalhador de carteira assinada, vai sofrer por conta do Partido dos Trabalhadores. Pois é, para você ver como é que são as coisas, né? Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante fazendo isso. Então, ao que parece, a base governista aí, com foco no Ministério do Trabalho, está desenvolvendo um texto a ser enviado para o Congresso Nacional, que é aquela ideia, aquela história de revogaço da reforma trabalhista que foi proposta pelo Lula durante a sua campanha eleitoral e que agora parece que está ganhando forma finalmente. Devagarinho ele vai cumprindo todas as suas promessas de destruir o país, acabar com os parcos, os escassos avanços que foram feitos neste país até hoje. E sim, volto a falar algo que eu sempre pontuo neste canal, a reforma trabalhista de 2017 foi uma reforminha, mudou praticamente nada aqui no país em matéria de legislação trabalhista, que é uma loucura total. Pouca coisa foi alterada, então nenhum desses argumentos de que prejudicou as relações trabalhistas, precarizou o trabalho, um monte de bobagem, nada disso aconteceu. Porém, ela atacou o poderio dos sindicatos, aquela cobrança extorsiva que eles faziam dos trabalhadores, que é o tal do imposto sindical, que muito cinicamente era chamado de contribuição sindical, mas que era obrigatória, logo um imposto, né? Então, sim, a reforma trabalhista prejudicou os sindicatos pelegos, exploradores dos trabalhadores nesse caso, e ficou muito claro para todo mundo que o sindicalismo brasileiro é um bando de parasitas, né? Não servem para absolutamente nada, precisavam ser sustentados à força pelos trabalhadores, porque quando a contribuição se tornou realmente voluntária, ninguém aderiu a isso, ninguém queria deixar o seu dinheiro com os sindicatos. Antigamente, o pagamento era do valor de um dia de trabalho dos trabalhadores, pago lá no mês de abril referente ao mês de março. Então, um dia de trabalho dava aí, sei lá, 0,3% do salário, aí, alguma coisa nesse sentido. Porém, essa nova proposta aqui a ser apresentada ainda pelo governo está sendo gestado dentro das paredes do PT e da sua base aliada, da sua base governamental, das pastas ministeriais. Essa nova proposta, que seria apresentada ao Congresso Nacional já em setembro, então a coisa já está caminhando aí, permitiria que fosse feita uma cobrança de até 1% do rendimento anual do trabalhador a ser descontado aí na folha de pagamento. Então estamos falando de uma cobrança até 3 vezes maior do que era feito antigamente. Então não só o imposto sindical vai voltar, como vai voltar muito maior, porque se é de até 1%, quanto você acha que os sindicatos vão colocar nessa história? E é claro, é óbvio que quem deu essa ideia, quem cantou essa pedra para o governo Lula, foram os sindicatos que foram chamados aí, fizeram uma minuta de um projeto que foi cedido aí para o Globo fazer a análise e tudo mais, e eles que deram essa ideia maravilhosa aí de extorquir o trabalhador brasileiro em até 1% do rendimento anual dele, que corresponde aí a até 3 dias e meio de trabalho, sendo que antigamente era 1 dia por ano de trabalho que era descontado do salário e repassado para os sindicatos na forma do imposto sindical. Porém, o ministro do Trabalho, o senhor Luiz Marinho, diz que isso é totalmente diferente do imposto sindical que existia antes. Não, o imposto sindical acabou, né? Ele diz aqui, ó, não existe imposto sindical obrigatório. Porém, como seria feita essa cobrança, então? Como seria estipulado esse valor? Esse novo imposto ou contribuição, como ele prefere certamente aí, seria feito por meio aí de uma votação em assembleia. Olha que coisa maravilhosa, né? Você já foi em alguma assembleia sindical por acaso? Foi convidado para isso alguma vez? Então vamos ver aqui o que ele mostrou, o que ele falou a esse respeito, né? Ele disse, além dessa questão de não ser obrigatório, mas vamos ver se não é obrigatório mesmo, né? Ele disse o seguinte: uma democracia precisa ter um sindicato forte. Não, não precisa, senhor ministro Luiz Marinho.
Quem falou isso, que para ter uma democracia você precisa de sindicatos fortes? Procure na história humana para você ver onde os sindicatos eram mais fortes. Nesse modelo brasileiro aqui, você vai ver que não era numa democracia. Isso era no fascismo lá do Benito Mussolini, que foi quem criou esse modelo sindical que o Brasil adota. Diga-se de passagem, o único país no mundo a ter esse tipo de sindicalismo pelego que nós temos aqui, totalmente atrelado às forças estatais, fazendo exatamente o oposto do que um sindicato deveria fazer, né, que é ser uma associação voluntária de trabalhadores de determinado setor. Então não, uma mentira o que o senhor Luiz Marinho está falando aqui. Sindicato forte, igual existe aqui nesse modelo brasileiro, não é coisa de democracia, é coisa de fascismo italiano nos moldes do Benito Mussolini e do Getúlio Vargas, é claro que era um baita de um fascista brasileiro. Mas segundo ele, isso aqui seria uma contribuição negociável, né? Quem que negociaria isso? Pois é, né? Vai saber. Agora olha só o que ele falou aqui, né? Se o sindicato está prestando um serviço possibilitando o aumento salarial, é justo que o trabalhador não sindicalizado pague a contribuição. Ou seja, todo mundo aí estaria sendo representado obrigatoriamente pelo sindicato, né? Todo mundo que é daquela categoria aí. Portanto, todo mundo deveria ter que pagar esse imposto aí, porque é justo que seja assim. O sindicato está prestando um serviço, então você tem que pagar. E se você não quiser ter esse serviço do sindicato, você faz o quê? Você tem essa alternativa? Você não tem, né? Pois é, então a coisa é obrigatória sim, olha só que contradição, né? Aí ele diz o seguinte aqui, complementa, coroa esse monte de besteira, de falácias que ele disse aqui, né? Se ele não aceitar, né, o funcionário, se o funcionário não aceitar pagar a taxa, é só ir à Assembleia e votar contra, olha só que maravilha, né? Aí o voto dele é derrotado, ele vai ter que pagar do mesmo jeito. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa incrível. É uma sovietização do trabalho no Brasil, simplesmente. Ninguém vai nessas assembleias sindicais, só os pelegos mesmo, esse pessoal, porque ninguém gosta dessa coisa de sindicato. O povo, o trabalhador, quer trabalhar, quer conseguir ganhar mais dinheiro trabalhando de forma honesta, não participando dessas guildas, essas corporações de ofício, esse bando aí de conglomerados altamente maceteados, formados por aquela base sindical que já é mais do que conhecida, mais do que batida. Ninguém quer participar dessas porcarias de sindicatos. Então ninguém vai nas assembleias para defender os seus direitos, porque não tem como as pessoas ficarem indo participando daquelas negociações e tudo mais. Então essas assembleias vão ser tomadas por sindicalistas que não trabalham, aqueles trabalhadores, entre aspas, funcionários do setor que já são maceteados, já são conhecidos dos dirigentes sindicais, e eles vão lá aprovar por unanimidade a taxa de 1% para todo mundo ter que pagar. E aí isso seria discutido todo ano lá na CCT, né, quando a Convenção Coletiva de Trabalho é colocada à mesa para ser discutida entre o sindicato laboral e o sindicato patronal. Você já participou de alguma discussão desse tipo aí? Vendo lá o que o seu sindicato está decidindo em seu nome? Pois é, ninguém participa disso. E aí, olha só, eles vão fazer aqui de tal forma que o pacote de medidas a serem votadas e aprovadas na negociação da convenção coletiva inclua a questão da contribuição sindical obrigatória em determinado valor. Se todos os pontos ali, inclusive o reajuste salarial, reajuste de benefícios e tudo mais, daqueles penduricalhos que sempre estão nas convenções coletivas, se tudo isso aí for aceito, menos a contribuição sindical obrigatória, toda a negociação cai e eles voltam lá para o início de novo e o reajuste salarial fica travado dependendo disso, basicamente uma chantagem sindical com os funcionários. E aí o que o senhor José Márcio Camargo, que é um professor da PUC do Rio aqui e economista-chefe da Genial Investimentos, falou é a coisa mais óbvia de todas. Essa volta aí do imposto sindical com outro nome, com outra terminologia, com outra forma de negociação, mas imposto sindical, vai ter um custo maior para o trabalhador no final das contas, porque a empresa não está nem aí, ela vai pegar do salário do funcionário, vai repassar para o sindicato, quem se importa, o patrão não está nem aí, não está saindo do bolso dele. Quem vai ser penalizado por isso aí é o trabalhador. E ele diz aqui, né, acho péssimo porque obriga o trabalhador a pagar algo que ele não escolheu. Exatamente, aqui que está o ponto. O que define, senhor Luiz Marinho, ministro do Trabalho, algo ser obrigatório ou não, é você ter escolha de optar por ele ou não. Você poder se opor ao pagamento de determinada contribuição. Se você não pode se opor, ela não é contribuição, ela é um imposto, é obrigatório e é um custo que sai do seu salário. Porque aquele funcionário que paga voluntariamente com o sindicato, que contribui ali afiliado e tudo mais, ele vê valor no trabalho do sindicato, ele está pagando por conta disso, porque o sindicato vai negociar algo positivo para ele,
vai dar ele algum tipo de benefício, vai proteger ele de alguma forma, enfim, ele vê algum valor nisso e paga ao sindicato. Quem não paga ao sindicato é porque não vê valor algum no trabalho dos sindicalistas. É simples a coisa, mas obviamente, é claro que o governo do PT iria trabalhar para favorecer os sindicatos, especialmente as centrais sindicais que são base aliada do governo. Aquele monte de pelegos, de sindicalistas parasitas que não trabalham, não sabem o que é trabalhar e sempre viveram às custas dos verdadeiros trabalhadores. Quando a fonte aí da exploração do trabalhador secou lá no final de 2017, eles sentiram a água bater na bunda, tiveram que abrir os olhos para a realidade e compreender que o trabalho deles realmente, trabalho entre aspas, né, não valia absolutamente nada porque ninguém os valorizava, afinal de contas eles não produzem nada para a sociedade brasileira. Agora que o Lula voltou ao poder, a grande preocupação desse pessoal não é proteger o trabalhador, não é melhorar as condições de trabalho, nada disso do que você esperaria de um sindicato. É procurar o governo para que o governo obrigue o trabalhador a sustentar essa casta de parasitas novamente. Não tem jeito, a legislação trabalhista existe aqui no Brasil para privilegiar grupos muito restritos e para prejudicar o trabalhador no final das contas. Essa é a grande verdade. Mas nada, é claro, do que a gente já não esperasse do Partido dos Trabalhadores que não trabalham, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.